Bom, gente, uma boa noite, paz, e vamos tocar ficha, sem perder tempo, porque eu apanhei bastante durante esse mês, desde quando, desde quando eu fui na One Team, lá em Curitiba. Eu venho apanhando especificamente sobre esse tema, sabe? É incrível a forma como Deus faz, a forma como Deus trabalha. E assim, vamos tocar ficha. Bom, gente, eu vou falar hoje sobre o profeta Samuel, ele que foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas após Moisés. Então, vocês conhecem a história, alguns conhecem a história de Samuel, né? Que ele é filho de Ana com Eucana, né? E assim, eu queria aproveitar e pedir para vocês abrirem em 1 Samuel, capítulo 3. Isso, deixa eu ver aqui. Sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. Não, melhor. É sobre Samuel. Mas eu vou pegar já no meio aqui pra gente já. Pra gente já pegar já o que vai ser esse tema, tá? Em Salmos 127, 2. O que Deus quer falar diretamente com a gente nessa noite? Salmos 127, no versículo 2. Vai dizer bem assim. Só uma pequena parte ali que diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Até aí, só apenas isso. Então, gente, o que eu quero, o que Deus tratou no meu coração assim para passar para vocês? Sim, Samuel nasceu e durante os últimos anos em que Israel foi governado pelos juízes, né? Ele foi gerado por Ana, uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que era estéril. E ele foi o profeta que liderou Israel como sacerdote, chefe militar e político, sendo um grande exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Então, a gente vai estar falando sobre ele hoje. E Samuel é um dos poucos personagens bíblicos que a gente pode encontrar relatos referente à infância. O, o pai de Samuel, o Cana, era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. A Iana, antes mencionada, Iana, né, era estéril, e essa condição, isso que acontecia na vida dela, entristecia muito ela, né? Tanto é que Penina provocava ela e só piorava a situação, no caso. E quando Ana foi para o santuário, ela prometeu que se tivesse um filho, ela dedicaria ao Senhor. E quando o sumo sacerdote de Eli disse que Deus iria conceder o desejo do seu coração, no caso de Ana, né? Quando encontrou Ana engravidou. Samuel nasceu em um momento conturbado para o povo de Israel, e quando os israelitas enfrentavam grande opressão dos filisteus, e a nação ela se encontrava em total declínio, em total decadência. E como prometido, Samuel ele foi levado cedo, muito jovem para o santuário, onde ele ficou sob os cuidados de Eli. E o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era muito jovem. Uma vez, quando ele ainda era menino, Deus chamou ele. E de início, Samuel pensou que era a voz de Eli. Ele ouviu essa mesma voz 3 vezes. E ele entendeu. E alertou que era Deus querendo falar com ele. Com isso, na quarta vez, Samuel respondeu e Deus lhe disse que iria trazer julgamento sobre a família de Eli, porque seus filhos eram maus. Agora imagina só, Samuel, jovem, Samuca jovem, Deus dizendo assim para Samuel. Primeira vez que Samuel ouve Deus assim de forma nítida,
ele pega e tem que ouvir: Samuel, avisa lá Eli que Samucão, avisa lá Eli que não vai dar para ele, que vai morrer e que vai morrer toda a família dele também. Aí, o que que acontece? Acontece tudo que tem para acontecer, assim como o Senhor disse, e Eli logo depois, na manhã seguinte, ele pergunta para Samuel o que que Deus falou com ele, que era para ele dizer, que era para ele dizer tudo que Deus tinha falado para ele. Aí Samuel ainda com tendo que exercer essa função profética na vida dele, ele fala tudo o que aconteceu para Eli, e Eli diz assim: se for da vontade do Senhor, que aconteça. E depois os filisteus atacaram Israel, os filhos de Eli foram mortos em batalha. Eli também acabou morrendo, porque quando ouviu a notícia, caiu da cadeira e partiu e quebrou o pescoço. Deus destruiu toda a família de Eli, devido à infidelidade dos filhos, e colocou Samuel como sacerdote da nação de Israel. Agora aqui a gente vai falar sobre Samuel, o juiz de Israel. Samuel ele volta a aparecer na narrativa bíblica quando logo depois de adulto, e ele convoca o povo de Israel. Ele convoca e lidera o exército em batalha vitoriosa contra os filisteus. As cidades de Ecrom e Gate, que antes tinham sido conquistadas pelos inimigos, foram devolvidas para Israel. E o profeta foi conhecido como juiz da nação, exercendo a função pelo resto da vida. E como juiz de Israel, ele anualmente tinha que viajar pelo país, exercendo uma liderança sobre o povo, passando primeiro por Betel, depois por Gilgal e Mispá. Logo depois ele voltava para Ramá, onde estava a sua casa e onde construiu um altar para o Senhor, que diz em 1 Samuel, no capítulo 7. E algo destacado na palavra logo depois, bem depois, é a conduta reprovável dos filhos de Samuel, que não seguiam o exemplo do pai e não aceitavam eles aceitavam subornos e manipulavam os julgamentos em Israel. Agora imagina o povo vendo assim, poxa, o pai é tão bom, o pai deles é tão bom, é uma pessoa é uma pessoa querida do povo, é uma pessoa de autoridade no meio do povo, é uma pessoa que é temente a Deus, e os filhos não são assim, nós não queremos isso para o nosso futuro. Aí diante disso tudo, o povo pede um rei para liderar a nação. E Samuel ele ora ao Senhor pedindo um conselho para Deus. E Deus responde que ele deveria fazer o que lhe pediam. Antes de procurar por um governante para os israelitas, o profeta ainda alertou sobre o preço que pagariam por escolher um rei fora do tempo de Deus. Então, Samuel ele recebe a mensagem do Senhor de que ele enviaria ao encontro um homem da tribo de Benjamim e que o profeta deveria derramar o óleo sobre a cabeça dele em sinal de que ele era o escolhido para dirigir a nação. Só para a gente trazer aqui para um contexto, o Senhor era como se fosse um rei supremo em Israel. Ele é o rei supremo. Ele é o rei supremo. Mas o povo queria um rei, assim como as outras nações. A forma como o povo pediu não foi agradável. Queremos um rei assim como as outras nações. Não, pera, como assim? Vocês querem um rei como as outras nações? Vocês querem ser como as outras nações? Vocês são diferentes. Vocês são separados, sabe? Foi isso que pegou ali Samuel, sabe? Por isso que ele se entristeceu. Então Samuel ele encontra Saul, um homem valente, corajoso, de boa aparência e com dons para liderança. E com isso o profeta ungiu o rei e comunicou isso publicamente em Mispá. Saul governou Israel e conduziu o povo sobre a vitória dos filisteus. Quando ele falhou em ser submisso ao Senhor, Samuel foi usado para ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus, como o novo rei da nação, sendo esse o último ato oficial de Samuel registrado nas Sagradas Escrituras.
Então, eu vou trazer algumas lições sobre essa história, sobre esse essa breve história de Samuel, uma história incrível. A primeira lição dessa história do profeta Samuel é que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ao servir Eli e cuidar do templo, ele na verdade servia ao Senhor, mesmo com tarefas simples. Deus não faz acepção de pessoas, o Pai não faz acepção de pessoas no trabalho, mas ele olha o coração disposto a servir com humildade e alegria. Pessoas que querem de verdade servir, sabe? E Samuel é um grande exemplo de submissão a Deus. Eu estava ouvindo ali o Pedro falar e eu acho incrível que como as ministrações elas se completam aqui na ignição, né? E outro ponto é que Samuel nem sempre conseguia entender as ordens do Altíssimo, mas ele sempre as obedecia. Ele achou um absurdo o povo pedir um rei e Deus concordar, mas mesmo assim seguiu as instruções e ungiu Saul como rei de Israel. Essa submissão deve A submissão deve ser completa ao nosso Pai. Não adianta nada a gente ir para a igreja, cantar louvores e adoração, mas não ter uma vida dedicada, sabe? Não ter uma vida totalmente entregue. Então, Samuel, quando ele surgiu como profeta de Israel, ele surge após uma nova temporada em que Deus estava em silêncio. Abrindo aqui um parênteses sobre a história. Ele unge Saul e Davi. Agora falando um pouco sobre o legado de Samuel, né? O que ele deixa? Ele deixa um alicerce para o futuro tabernáculo de Davi, uns fundamentos para o futuro tabernáculo de Davi. Mas Bruno, como assim? Ele foi o precursor que lançou as bases do tabernáculo de Davi, treinando músicos proféticos que mais tarde serviriam dia e noite na tenda de adoração de Davi. Ele fez isso estabelecendo escolas de profetas, escolas de músicos proféticos entre os levitas, nos anos anteriores ao reinado de Davi. Alguns historiadores acreditam que essa equipe de músicos proféticos de Samuel pode ter sido a primeira banda musical da história antiga. E na primeira dessas histórias, os músicos proféticos eles foram descritos como descendo de um lugar alto. A maioria dos comentaristas concorda que os adoradores eles estavam descendo de uma colina, aonde estariam oferecendo sacrifícios e holocaustos a Deus, como diz em 1 Samuel 10:5. Samuel era da tribo de Levi e aprendeu a ministrar a Deus como um sacerdote desde a juventude. E ele estava ensinando os músicos a serem sacerdotes e profetas através de adoração, através da adoração. O sacerdócio e a profecia, elas fluem juntos. E a maioria dos profetas do Velho Testamento eram levitas. Isso faz sentido, porque um sacerdote é alguém que ministra a Deus e servia como mediador entre Deus e o homem. Os levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, como Samuel, passavam tempo na presença de Deus, por meio de adoração, oração e estudo da Torá, a palavra de Deus, Bíblia. E seu relacionamento com Deus, ele permitia que profetizassem, permitia que eles pudessem ouvir Deus e falar aos outros em nome de Deus. Samuel agiu assim como um pai espiritual para esses levitas. Ele surge como um discipulador para esses levitas, estabelecendo então um alicerce de discipulado, treinamento que que seria fundamental para manter o tabernáculo de Davi sustentado. E ele transmite de maneira maravilhosa esse chamado para ministrar o Senhor para essas pessoas, para a próxima geração. Ele voluntariamente passou seu ministério, levantando outros jovens profetas, o que lhe permitiu deixar um legado que durou além da sua vida. E esse padrão continuaria no tabernáculo de Davi, com alguns filhos de Samuel servindo com alguns filhos de Samuel servindo como músicos importantes na tenda de Davi, como diz em 1 Crônicas 25, no versículo 6,
Quem quiser anotando os versículos depois para acompanhar, porque se eu for ficar lendo os versículos aqui, eu vou ficar até amanhã. E os encontros de Saul e Davi com esses ministros proféticos mudaram a vida deles. Mas houve uma diferença da ação de Saul para a ação de Davi. Quando Saul ele encontra os ministros proféticos, a palavra diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Ele foi mudado em outro homem. E Deus mudou o coração dele. E o que acontece? Essa música sacerdotal e profética criou uma atmosfera da presença de Deus que mudou dramaticamente a vida daqueles que a encontram, sabe? Da vida daqueles que a encontraram. E Samuel, ele entendeu a realidade de que Deus está entronizado em meio aos louvores e estava permitindo que o novo rei de Israel experimentasse esse poder em primeira mão. Era como se Deus quisesse dizer a Saul assim, ó, esse é o meu povo. É assim que as coisas são, sabe? O que Davi aprendeu, mas Saul não, é que a atmosfera do reino de Deus é, na verdade, profecia, adoração e oração, que a autoridade do reino flui da adoração. Hoje nós, como diz em 1 Pedro 2,9, nós somos, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que nós temos hoje para nós? O que nós temos hoje para nós? O que nós podemos trazer hoje para a nossa vida sobre a história de Samuel? É que a gente tem que entender que nós, como Samuel, nós somos sacerdócio real. O que acontece? Antes, no Antigo Testamento, no tempo da lei, se ouvia muito, se via muito da manifestação divina de Deus. Como é que eu posso dizer? A manifestação, era necessário fazer toda uma burocracia para chegar diante da presença de Deus, mas algo feito em santidade. Hoje, a gente tem o próprio Espírito do Pai vivendo dentro de nós. O meu pastor, ontem, ele falou uma frase que mexeu muito comigo. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Foi algo que eu nunca tinha parado para pensar. Cadê? Deixa eu achar aqui. Enquanto eu não acho, eu vou continuar falando com vocês a respeito da audição, sabe? Ouvir a voz de Deus. Deus, ele fala através de sonhos, visões, ele fala através de livros, de filmes, ele fala, sabe? Como diz em Salmos 29, 3, 4, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E mais do que apenas dizer que Deus não é mudo, esse salmista, ele exalta a grandeza da voz de Deus. Ele diz que ela pode ser ouvida e que é majestosa e poderosa. E assim, quando, quando Deus diz que... Quando ele diz, ele declara, sabe? Ele não somente diz, ele declara. Quando a terra era sem forma e vazia, ouviu Deus dizer que ele era que haja luz. No Jordão, o próprio Filho de Deus, ele ouviu audivelmente: Tu és meu filho amado, a quem eu me comprazo. E no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João também ouviram a mesma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a ele eu ouvi. A gente pode perceber que, pela palavra, que Deus usa a voz audível em algumas situações. Mas essa forma de falar com o povo, ela não é tão rotineira. Como eu disse para vocês, Deus fala de diversas formas. E as escrituras registram, contudo, as outras formas igualmente, que são fenomenais. E que Deus se comunica conosco de maneira recorrente.
Ele quer sempre se comunicar conosco, ele quer sempre estar nos ensinando, ele quer sempre estar perto de nós, sabe? No momento que a gente parar para entender que a voz dele é o que a gente tem que ouvir, a presença dele é o que a gente tem que ter, é o que a gente tem que buscar sempre, todos os dias, seja de manhã, seja de noite, mas buscar sempre, sabe? Sempre, sempre, sempre. Porque não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Não tem nada melhor do que saber qual o próximo dado, saber qual estação da tua vida tu tá vivendo, do saber qual o próximo passo, sabe? Mas, Bruno, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Assim, jejum, oração, assim como o profeta Samuel, assim como os profetas, assim como os sacerdotes viviam, sabe? Jejum, adoração, sacrifício, renúncia e, sabe, buscar totalmente a Deus com a intenção de querer se aproximar dele, com a intenção de querer aprender mais, de querer ter uma vida transformada, de querer ser parecido com Cristo, sabe? A gente tem que buscar isso todos os dias. A gente tem que buscar isso sempre. Luciano Subirá fala sobre que quem jejua tá sempre mais perto, quem jejua tá sempre mais próximo, sabe? Quem jejua, hã, experimenta de algo diferente. Então eu quero encorajar vocês também a buscar uma vida de jejum, sabe, uma vida de consagração, porque, cara, eu fico pensando, sabe, eu tive muitos amigos que são de outras religiões e que são de religiões de bruxaria, sabe, esses negócios assim, eles jejuam. Eles são disciplinados e jejuam, sabe? Eles são disciplinados e se consagram para os deuses dele, os deuses deles, sabe? E o que que a gente está fazendo, nós como cristãos, a gente não precisa mais voltar ao tempo que era antes, a gente tem o próprio Deus vivendo, o próprio Espírito do Pai vivendo dentro de nós, sabe? E Jesus disse que obras maiores a gente faria, e o que que a gente está fazendo com os dons que a gente tem, o que que a gente está fazendo que a gente não está frutificando, porque frutificar não é só levar alguém para, não é só levar alguém, não é só falar da palavra de Deus e alguém se converter, sabe? Falar de Jesus e alguém se converter. Frutificar não é só isso. Frutificar é manifestar os frutos do Espírito, para que as pessoas vejam o Deus o Deus que tu serve, para que as pessoas vejam aquele quem tu serve, para que as pessoas se interessem nisso, sabe? Para que as pessoas se interessem nesse Deus maravilhoso que nós servimos, sabe? E hoje a gente tem tantas ferramentas para falar desse amor, para falar dessa graça, para falar dessa glória, e o que que a gente está fazendo, sabe? Nós não buscamos, nós não nos consagramos, nós não queremos uma vida de santidade. O que que a gente está fazendo, sabe? E a gente ainda quer ouvir a voz de Deus, sabe? A gente ainda quer ter uma vida próspera, a gente ainda quer ter uma vida em que Deus fale com a gente em sonho, a gente ainda quer uma vida que Deus faça milagre, mas tu não faz o básico, sabe? A gente não faz o básico, a gente quer orar, buscar o Pai. Quando eu falo buscar o Pai, eu fico pensando, cara, meu pai, ele mora aqui do lado, eu vou visitar ele. E aí, quando eu falo do meu Pai Celestial, é só eu dobrar meu joelho, sabe? É só eu dobrar meu joelho e orar, e buscar meu Pai. Vocês estão entendendo? Não precisa muito, sabe? Se locomover, se cansar, não precisa. É só se entregar, sabe? É só ter essa noção de que é só buscar. A gente tem palavra, a gente tem o próprio Espírito, sabe? E, e assim como Samuel teve o seu legado, como Samuel teve teve suas obras, teve sua vida com Deus, teve suas, como é que eu posso dizer? Teve
teve suas aflições, teve suas batalhas. Ele não desistiu, ele foi obediente até o fim, ele foi servo até o fim. Então que a gente permaneça servo, temente, com uma vida que que busca a Deus, com uma vida que com uma vida temente, sabe, uma vida que quer estar mais próximo de Deus. Deus vai falar com a gente. Se é se é se é estar mais próximo de Deus que tu quer, vai, se joga, vai com fé, que a tua fé, assim como a fé de Samuel, vai te levar a lugares que tu nunca imaginou alcançar, sabe. Mas a tua fé, ela não pode ser pequena. Tu tem que saber quem é o Deus que tu serve, sabe. E a gente só vai saber o Deus que a gente serve se a gente buscar na palavra, assim como Samuel fazia, buscava na Torá, buscava na palavra de Deus. E sem a gente buscar na palavra, a gente não vai conhecer Deus, o Deus vivo, o Deus que faz, o Deus que constrói, sabe. Sem relacionamento, a gente vai chegar no fim ouvindo Jesus dizer: "Aparta-te de mim que eu não te conheço", porque tu não teve relacionamento comigo, sabe. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se jogar para poder aprender mais e buscar mais de Deus. Porque vai chegar um dia em que cada um vai ter a sua verdade. Vai chegar um dia em que a palavra vai ser deturpada, a palavra já está sendo deturpada de algum, né, a gente vê aí Brasil afora, mundo afora, a palavra sendo deturpada. A palavra que as pessoas querendo mudar o que a palavra diz. Mas se a gente se apega à verdade, se a gente apega ao dono da verdade, a verdade vai estar sempre a gente sempre vai estar próximo da verdade, se a gente se apegar à verdade. Porque ele é a verdade, ele é o caminho. E não tem como a gente se desviar do caminho se a gente tá próximo, em intimidade com o caminho, com a verdade e com a presença de Deus, sabe? Era basicamente isso que eu queria dizer. Deus fala e Deus fala e a gente tem que estar atento a essa voz de Deus, porque Deus sempre está querendo nos ensinar alguma coisa, Deus sempre está querendo nos deixar alerta em alguma coisa, sabe? Nosso espírito, nosso espírito, como é que eu posso dizer? O Espírito de Deus, ele confirma no nosso espírito, sabe? O que ele quer fazer. Ele confirma. É como se fosse uma consciência, é como se fosse uma consciência, sabe? Mas não é consciência. Não sei se ficou bem claro, não quis dizer que a voz do Espírito Santo é a voz da tá, enfim, é isso, gente. Deus fala e Deus confirma para nós. Na palavra, Deus confirma para nós durante o dia, mas a gente tem que sempre estar ouvindo a voz dele, sabe? Sempre buscar atento à voz dele, porque ele sempre vai falar com a gente de alguma forma. E ele é Deus. É isso aí. Bia,